Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual, tais como estudos bíblicos, pregações, estudos das lições da escola dominical, bate-papo com convidados especiais e muito mais. Desde já eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. E hoje estamos aqui para fazermos o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição do próximo domingo, a lição de número 7, que traz como título o perigo da murmuração. Lembrando aos irmãos que estamos estudando as lições bíblicas do segundo trimestre do ano de 2024, cujo tema é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Os irmãos que acompanham o nosso canal, já estão percebendo que houve algumas mudanças aqui, para a glória de Deus, fizemos aqui uma melhoria no nosso cenário. E os irmãos já sabem também que o nosso método de estudo é através de um debate, de um diálogo com um professor, com um mestre, com uma pessoa dedicada à obra do ensino na casa de Deus. E desta feita nós temos um novo convidado, que pela primeira vez está comparecendo aqui ao nosso estúdio, e nos dá a alegria de estar participando conosco. Trata-se aqui do diácono Cleison Sampaio, que também congrega conosco na Assembleia de Deus em Maracanaú, Ministério Templo Central, que é presidida pelo pastor João Gonçalves. Eu quero agora passar a oportunidade para o irmão Cleison se apresentar, saudar os irmãos, para que logo em seguida nós possamos passar a fazer o estudo da lição de número 7. Irmão Cleison. É um prazer estar aqui com o presbítero Josué, aqui no canal Bereano Pentecostal, E eu estou feliz porque a gente vai aqui aprender algo a mais acerca do que Deus quer falar aos nossos corações através da sua palavra. E é um prazer estar aqui com o Senhor, com essa equipe maravilhosa, que Deus possa nos abençoar nessa noite. Certamente nos abençoará em nome de Jesus. A honra é toda nossa, alegria, irmão Cleison, Espero que você venha também fazer parte aqui da equipe do Bereano, vai se somar conosco, nos ajudando, irmãos, aqui neste trabalho tão especial que Deus tem nos dado graça, concedido a oportunidade de realizar, que é fazer o estudo das lições da Escola Dominical, disponibilizando para os professores, para os superintendentes, aqui de Maracanaú, do estado do Ceará, e quem sabe aí de outros estados do Brasil, e por que não dizer do mundo, Com certeza. Podemos alcançar muitas pessoas em todas as partes do mundo através da internet. Irmão Cleison, vamos começar o estudo da nossa lição, e vamos aqui fazer a leitura do título da lição, do texto áureo, verdade prática, objetivos, para que nós possamos, em seguida, fazer o diálogo sobre a lição que hoje vamos estudar. O título, o perigo da murmuração, o texto áureo, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 aos Coríntios 10 e 10. Bom, Cleison, poderia ler a verdade prática? Com certeza, presbítero Josué. A verdade prática nos diz o seguinte: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Grande verdade, irmãos? A leitura bíblica em classe, não faremos a leitura do texto, mas vamos citar aqui as referências. Está em Êxodo, capítulo 16, versículos de 1 a 7, e 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. Os objetivos da nossa lição são 3.
né, como sempre, são relacionados aos pontos da nossa lição, aos tópicos, e são os seguintes. Objetivo número 1, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. O segundo objetivo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E o terceiro, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E a palavra-chave desta lição é murmuração, que é uma espécie de rumor infundado, né? Boato, falatório. Irmão Cleiton, tem um hino na harpa cristã, eu acho que é o 302, se eu não me engano, que diz: no mundo murmura-se tanto. Você conhece este hino? Eu não sei, presbítero Josué, se é o mesmo que eu conheço. O que eu conheço é em vez de murmur. É esse mesmo, né? É uma bênção. Isso, no mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser. Verdade. Em vez de louvores, há pranto, fraqueza em lugar de poder, né? É verdade. Aí ele vai contar ali também um pouco da história de Israel no Egito, né? E aí nós estamos estudando esta lição, ou esta série de lições que trata da nossa carreira, né? A carreira cristã, a caminhada cristã. E ele vai aqui nos mostrar que Israel também estava numa caminhada no deserto, né? Saindo do Egito para a terra prometida por Deus, prometida a Abraão, a Isaac e Jacó, aos patriarcas, né? E eles estavam indo ali para conquistar. Mas, por causa da murmuração, muitos, ou uma geração inteira, né? Com exceção de Josué e Calebe, Moisés também, né? Eles caíram no deserto mortos, porque Deus não se agradou deles, por causa da murmuração. Então, a murmuração gerou para eles, né, uma maldição, gerou para eles um julgamento divino, de forma que eles foram destruídos, né, pereceram no deserto e ali foram sepultados, não viram a bênção divina, não alcançaram a promessa. E assim, na caminhada cristã não é diferente. É tanto que Paulo, no capítulo 10, que é um dos textos que nós vamos estudar aqui nesta lição, também vai mostrar, né, que nós podemos também ser acometidos do mesmo mal e devemos nos precaver, devemos ter cautela, devemos ter cuidado para que isto não venha a se tornar algo contagioso entre nós e assim nos impeça de a gente entrar na Canaã celestial. Verdade. Amém? Verdade. E assim, esta é a minha breve introdução. Se o irmão Cleis quiser também acrescentar palavras na introdução, antes de nós passarmos ao estudo dos tópicos, poderá agora falar. Trouxe, de fato, né, presbítero Josué, um grande prejuízo, né? Trouxe um grande prejuízo para aquele povo que estava debaixo de uma promessa, né? E uma promessa de um Deus que é poderoso e, como a sua própria palavra diz, uma vez lançada, ela não volta vazia, né? Então, tiveram um grande prejuízo por conta, digamos assim, desse desvio, desse deslize que foi, em muitas ocasiões, avisada, né? Foi avisada, foi mostrada que o caminho não era aquele e, de fato, não deram ouvidos e tiveram aí um grande prejuízo, inclusive, que nos serve de lição hoje para que a gente não tome esse prejuízo para a nossa caminhada também e, possivelmente, um impedimento à nossa, a tão sonhada, a tão esperada, né? Canaã celestial, que é o motivo de nós estarmos nessa caminhada, né? É chegar lá na Canaã celestial e ver o nosso Senhor lá como Ele é, né? Eles pensaram que ia ser muito fácil, né? Exato, é verdade. Porque desde cedo também nós estamos estudando aqui que a nossa caminhada, ela é desafiadora, tem muitos desafios, é muito perigosa, né? Temos inimigos. É claro que Deus também nos dá as suas armas para nós combatermos, mas assim, tem muita gente que também nos dias de hoje, como crente, né, pensa que é fácil ser crente, e não é. Aí entra exatamente o perigo da murmuração, da reclamação e tal, né? É verdade.
Vamos ao estudo aqui dos pontos. E o primeiro ponto é murmuração na Bíblia. Irmão Cleison, a gente trabalha aqui com perguntas e respostas, né? E a primeira pergunta do primeiro tópico é: o que é murmurar? E eu repito a pergunta: o que é murmurar na Bíblia? E se é pecado murmurar? Eu vou chamar de Josué, irmão Josué. Tranquilo. Sou mais velho um pouco assim, mas fica à vontade. Eu vou ler aqui o que nos diz o primeiro tópico, para a partir daqui a gente tomar como partido o que aqui está posto pelo autor, né? E eu também fiz uma pesquisa acerca da definição do que seria murmuração em um dicionário, e eu achei algo muito interessante nessa definição, e que, posto a esta, eu acredito que nos trará uma melhor compreensão e entendimento até no decorrer dessa temática. Uhum. E aqui o ponto 1, né, o subtópico 1 diz: o que é murmuração? Aí nos diz: as principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. Aí ele dá aqui duas palavras. A primeira, ou melhor, três. Aí ele dá aqui uma primeira. Do hebraico, o verbo lins. Olha, eu não sou muito especialista, estudei hebraico há muito tempo, mas eu acredito que a pronúncia seja essa, lins, que significa resmungar, reclamar e murmurar. Aí dá aqui uma referência, Números capítulo 14, 36, provavelmente essa palavra está aplicada lá nesse contexto. E aqui ele diz também que se trata de um substantivo, né, que está posto aqui como ingago, algo do tipo, que quer dizer meditação, música, uma música solene, um pensamento, uma conspiração. Essa palavra está aplicada também nas Lamentações 3,62. E tem uma outra que vem do grego, que vem do verbo gonguzor, que também tem aí uma explicação semelhante, né? Murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom mais baixo e aquele murmúrio. Isso, né? Aquela coisa bem suave, né? E aí ele diz mais: dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento. Entendeu? E aí, pastor Josué, eu encontrei uma definição, dei uma pesquisada, encontrei uma definição que nos faz compreender, e principalmente um ouvinte mais leigo, que não tem um entendimento do hebraico, do grego, da originalidade da palavra, eu acredito que vai ficar melhor a compreensão para, possivelmente, as demais compreensões do tema. E aí, essa definição nos diz: murmurar, conforme o dicionário, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. É mais simples e, ao mesmo tempo, é mais profundo, né? Eu observei por esse sentido. E eu vinha ali no carro e essa dúvida me surgiu no caminho, de que será se uma simples reclamação seria uma murmuração? Tipo, eu venho no meu carro, sei lá, bato num buraco e ali gera no meu coração descontentamento e eu faço uma reclamação. Eu pago tanto tributo, será possível que eu ando tanto de tanto buraco? Será se isso se tornaria uma murmuração, né? E pelo que a gente vê e observa, justamente na definição dessa palavra, no meu raso entendimento, eu acho que não. Porque a murmuração, quando a gente vai discorrer sobre isso, é algo mais profundo, é algo que chega a anular a promessa
que Deus nos faz. Anular não na potência ou no poder da promessa do Deus que fez, mas de nós não recebermos porque nós não cremos e não acreditamos naquilo que foi dito por conta da murmuração. Então, aí a primeira pergunta, né? O que seria a murmuração na Bíblia? E aí o comentarista, ele, aqui na sinopse 1, ele diz: murmurar significa resmungar, reclamar. E o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento. Discorda de tudo, é infeliz por tudo. E antes de tornar esse pensamento exposto, eu fiquei pensando, eu digo, será se de fato a murmuração é pecado? E irmão Josué, eu vou na mesma linha de raciocínio do comentarista. Eu acredito que é um pecado. Uhum. Porque nós temos como base o texto, né, de Números, inclusive eu até coloquei aqui, capítulo 14, a partir do verso 1, nós vamos ver que a murmuração é algo que não agrada a Deus. É algo que não agrada a Deus. E o que é o pecado? Qual é a definição de pecado na sua essência? A definição de pecado é justamente aquilo que separa o indivíduo do seu Deus. O Isaías, né, no seu livro, eu até fiz aqui algumas anotações, quando nós observamos Isaías, capítulo 59, verso 2 ao 3, né? Ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, o vosso pecado. Então, nós podemos entender que, de fato, a murmuração é um pecado. Por quê? Porque a murmuração ela pode até começar pequena, mas ela se torna tão grande ao ponto de fazer uma separação do indivíduo e do seu Deus, que foi justamente o que aconteceu com essa primeira geração do povo de Israel. Então, a murmuração na Bíblia, como bem traz o comentarista, é algo que de fato não agrada o coração de Deus, porque não é só o murmurinho, não é só eu falar baixo. Por trás daquele falar baixo, há o que diz aqui esse significado que eu encontrei no dicionário, né? Não é simplesmente uma reclamação, é algo mal intencionado, né? É algo que vai formar um juízo de desvalor, de descredibilidade, que vai contaminar o ambiente a qual o murmurador está. Perfeito. Muito bem. Inclusive, a murmuração, ela é fruto da ingratidão, né? Exato. E ingratidão, meu irmão, é realmente algo totalmente desagradável a Deus. E tem mais um aspecto, até cruel, que é a contaminação. Ela contagia, né? Ela realmente vai passando para outro. De repente, nós temos uma congregação murmurando contra um líder, contra certas pessoas. Isso é muito perigoso. Então, irmão Cleison, agora nós vamos para o segundo subponto, que é o seguinte: o comportamento dos murmuradores. E a nossa pergunta para você é: como identificamos em nós e nos outros, e aí eu já trago para nós também, porque, né, é muito importante que a gente sempre faça autoavaliação, né? Isso, essa autoanálise, né? Então, como podemos identificar em nós e nos outros o pecado da murmuração? E por que precisamos ter cautela com o comportamento da murmuração dentro deste subponto? Quando eu cheguei nesse subtópico aqui, irmão Josué, a minha mente explodiu, né? Por quê? Eu estou tratando... A gente identificar algo negativo na gente é sempre muito difícil. E eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista e o entrevistador disse para mim: diga 5 qualidades
e me diga 5 defeitos. As qualidades eu disse muito rápido. Agora os defeitos, embargou. Por quê? Porque é difícil a gente falar algo ruim da gente. Sim ou não? O senhor concorda comigo? É difícil. E aí, quando eu me deparei com esse subtópico, né, o comportamento dos murmuradores, há um tempo atrás, eu vi 2 cortes no Instagram de 2 pessoas falando acerca de comportamentos e de reclamações, e um outro falando também nesse aspecto, mas relacionado à oração e tal. Isso me gerou uma curiosidade e eu guardei aquilo no coração. E aí, quando o senhor me convidou para vir para cá, eu fiquei até meio relutante, assim, a minha esposa é que faz propaganda, né? O senhor sabe muito bem disso. E eu fiquei assim, e até também porque eu estou num período, né? Estou desenvolvendo aí minha monografia. E aí a gente pesquisar muito, tem que escrever muito, né? E aí consome muito tempo. E eu disse, para ir tem que estudar. Mas graças a Deus que deu certo. E aí domingo foi que eu olhei, eu terminei de ler a outra lição em casa, eu sempre acompanho. Quando eu observei a nova lição, eu disse, não pode ser. Eu disse, eu tenho que ir. E aí, como identificar um murmurador é muito fácil. É muito fácil. E eu comecei a identificar um lá em casa. A Manuzinha. Acredita? Como? Em simples reclamações, descontentamentos. E aí eu observei esses dias, cheguei da faculdade, aí a mãe dela me relatou que elas tinham descido lá para baixo para andar de bicicleta, uns coleguinhas. E na hora de subir, ela subiu chorando e reclamando. E aí por alguns dias eu venho observando esse comportamento. Tipo, a gente vai para um lugar, ela se diverte. Na hora de ir embora, ela diz, eu queria ficar mais. E graças a Deus que o Senhor me deu esse entendimento, e isso é algo glorioso, e eu comecei a entender que isso é fruto de uma futura murmuração. E nós começamos a tratar isso. E ela é muito esperta, muito inteligente, entende muito, e a gente começou a conversar. E Deus me deu esse entendimento. Então, a gente começa, presbítero Josué, a ver o murmurador na gente e em outras pessoas dessa forma, em simples reclamações que, se a gente não observar, passa despercebido e vai se tornando daqui a pouco uma murmuração. E aí, como é que a gente tratou isso? Meu amor, vamos aprender o princípio da gratidão? Você não já se divertiu até agora? Que tal você agradecer porque você se divertiu até agora, ao invés de reclamar porque você não brincou mais? Porque se você não agradecer pelo que você já tem, o papai vai tirar o que você já tem e você vai acabar ficando sem nada. Você observa que é o mesmo princípio lá do povo? Verdade. E aí, graças a Deus, ela está absorvendo isso. É uma criança, ela ainda está em formação, o lobo pré-frontal, né, ainda está a informação ainda está em formação, em construção, que é justamente o órgão responsável pelas tomadas de decisões, etc. e tal. Então, e aí nós começamos a orientar ela nesse sentido, então ela começou a agradecer ao invés de reclamar. Né? Às vezes a gente vai para a casa da avó dela, ela quer ficar lá até mais tarde, porque lá pula na cama, etc. e tal. Aí eu digo, vamos, Manuzinha. Aí ela vem, sem reclamar, porque ela já entendeu que o princípio da gratidão é mais importante do que o princípio da murmuração, que gera ingratidão, e por aí vai. E aí, eu pesquisando, achei algo fantástico, interessante. Eu não sou especialista em medicina, neurociência, neurologia, não. Foi algo que eu vi e que se encaixa perfeitamente aqui nesse tópico e nessa lição. É extraordinário. E aí, como é o que é que diz, né? Eu estava observando e tal, vi esses cortes. Quando eu me deparei com essa lição, eu disse, vou pesquisar. Aí encontrei a doutora Érica Bellon. Ela é neurocientista, ela dá palestra para empresários, essas coisas tal e etc. E eu vi esse corte, fui procurar para tentar aprofundar. E aí ela diz nesse corte o seguinte: se você ficar 30 minutos do lado de uma pessoa reclamando, isso destrói 3 áreas do seu cérebro. A primeira, a capacidade cognitiva. A segunda, a capacidade de tomar decisões.
que está justamente localizada aqui no lobo pré-frontal, né, da nossa mente, e a sua memória. Eu disse, que interessante. E eu não sei, com certeza, eu não sei não, mas com certeza o senhor já teve uma experiência nesse sentido, né? Toda essa caminhada de fé. De sentar com alguém que não tem uma palavra de gratidão ou de agradecimento. É só de desgraça. De murmuração. Reclamação. Então você, querendo ou não, e eu achei verdade nessas palavras, porque nós somos dirigentes de congregação lá no interior, e nós nos deparamos com essa situação. De você conversar com uma pessoa e ela passar ali 30, 40 minutos simplesmente falando só de desgraça, só murmuração. Os testemunhos. Os testemunhos. E você sai dali abalado, você sai dali contaminado. Aí ela diz mais, você passar 20 minutos reclamando ou escutando alguém reclamar, você leva 5 horas para o seu corpo desintoxicar de cortisol, que é um dos hormônios aí que inclusive eu até coloquei aqui o significado do cortisol, como eu não sou especialista em medicina, né? E até coloquei aqui. Qual é a função do cortisol? A função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir as inflamações e contribui para o funcionamento do sistema imune e mantém também os níveis de açúcar equilibrado. Então, ou seja, você leva ali 5 horas para o seu corpo restabelecer de tanta informação negativa que você recebeu. E aí eu achei isso muito fantástico. Interessante porque, de fato, esse é o comportamento do murmurador. Não está satisfeito com nada. Né? Nada lhe satisfaz. E aí eu fui procurar entender um pouco mais sobre isso, e aí eu encontrei um cidadão, eu fiquei fascinado, extremamente fascinado com as informações que ele me deu. Eu assisti, acho que uma palestra de quase 2 horas, e eu extraí algumas informações que encaixam aqui nesse subtópico. Eu vou falar aqui de forma rápida para a gente avançar, mas eu queria me deter um pouco mais aqui, porque a gente aprofundando aqui, vai ficar tudo mais claro para o final. E é muito importante esse tópico, o comportamento de um murmurador. E aí o que é que o Dr. Denis Birman, ele é de Manaus e ele é neurologista. O que é que ele diz? Ele diz, lá no seu estudo, inclusive nessa entrevista que ele deu, que ele expõe muito bem isso, ele fala acerca do lobo, desse lobo pré-frontal, que é que fica aqui na parte, né, da frente e tal. E esse lobo pré-frontal, ele é responsável pela modulação do nosso comportamento. Olha que interessante. E aí, ou seja, é responsável pelas nossas tomadas de decisão. E como foi que descobriram isso? Olha que interessante. Isso foi descoberto através de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, onde um cidadão chamado Phineas Gag era um trabalhador da ferrovia, e aí em 1800 por aí eles estavam trabalhando na ferrovia e estava naquela época de tomada de território, né, o sul e o norte e tal, e ali tinha muitas minas terrestres. E aí o estudo conta, o relato, inclusive o crânio dele acho que está em um museu, até me falhou a memória aqui, mas se alguém tiver interesse, procura lá a história do Phineas Gag, que você vai encontrar esse relato. E aí diz que quando ele foi bater a estaca para fixar o trilho, quando ele bateu em uma mina, e a estaca subiu, estaca de ferro, bateu, tomou metade do crânio e levou também a massa cefálica do cérebro. E aí, incrivelmente, ele foi para o hospital, se recuperou, ficou sem sequela. E aí, quando ele voltou, inclusive voltou para trabalhar, quando ele voltou para trabalhar, normalmente, aí identificaram algumas falhas no comportamento. Ou seja, o patrão dizia, faça isso, Felipe. Ele dizia, faça não, faça você. Passava, tipo, as mulheres, aí ele era saliente, e outros comportamentos de pervertido, digamos assim. Distorcidos. Que antes ele não tinha. Aí o que fizeram? Perceberam que justamente essa parte era responsável
por essas tomadas de decisões e por esse direcionamento, digamos assim, ético, moral estabelecido. É interessante? Muito. E aí eu fiquei... Faz todo sentido. E aí o mais interessante outra coisa que agora vem para a nossa temática. Inclusive foi tema da aula passada, que é uma das armas, né? A oração. E aí o doutor Denis, ele diz que não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo do lóbulo pré-frontal. Não há nada mais potente para aumentar esse fluxo sanguíneo do que a oração. E olha que a gente observa isso, um estudo científico. Ele não está falando de Deus aqui. Ele está falando de um estudo científico. Uhum. Interessante. E eu fiquei cativado com isso. Aí ele diz mais, né? Quando o indivíduo ora, eu anotei aqui na minha anotação, o fluxo sanguíneo de seu lóbulo pré-frontal aumenta em até 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Aí, o que é que ele entendeu? É que como a gente desenvolve o bíceps, tipo, olha o meu bracinho aqui, o bíceps, né? Bíceps. Ó, aqui, né? Tipo, mas se eu for para academia, eu consigo desenvolver ele, né? Não consigo? Isso. Ficar. Ele também descobriu, não ele, mas um outro estudioso, nessa mesma linha de raciocínio, descobriu que o lobo pré-frontal também pode ser desenvolvido, pode ser aprimorado. Você já pensou? A parte principal do seu corpo, que toma as decisões, né? Que afeta diretamente o seu comportamento, a sua vida, ela pode ser aprimorada através da oração. E olha que ele não está falando aqui, ele não está falando nada de Deus, é um estudo científico. Verdade. Entende? Mas que casa, né, com o que a Bíblia ensina. E perfeitamente. Perfeitamente. Porque... E a gente só vai descobrindo, na verdade, Deus já sabe, a gente não sabe. Mas Deus diz para não fazer, não dar aquela explicação. Isso. Mas que há uma razão, sim, né? Exatamente. Que nós podemos descobrir através da ciência. A ciência vai, o que a Bíblia diz. Aí a gente pega a informação, olha, justamente... Né? E aí o que é que ele diz mais, para a gente chegar aqui no tema? Ele ainda diz que esse aprimoramento, ele traz uma descarga, esse momento, né, da oração e desse aumento sanguíneo, ele traz uma descarga de dopamina tão grande quanto a do amor. Aí eu disse, o que é dopamina? Aí eu fui lá pesquisar para ver o que era, né? Uhum. Aí tá aqui. É um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo. É a substância conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando são liberadas, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Uhum. Olha que interessante. Interessante mesmo. Aí por isso que o crente é alegre, feliz, e às vezes o pessoal não entende nada, né? Mas está aqui a explicação científica para isso. É fascinante? Glória a Deus. E além de liberar, né, essa dopamina, libera outras substâncias, como a vasopressina, né, a nereperifrina e o cortisol. E aí depois você pesquisa aí o que é que isso traz. Por exemplo, a vasopressina. Desconsidere aí a minha fala, porque eu não sou especialista em medicina. São nomes aqui, né, que um médico diria com mais propriedade. Mas é algo que eu achei tão interessante. Uhum. Né? E aí o que é que diz? Ó, essa vasopressina desempenha um papel fundamental na manutenção da pressão arterial, com a liberação de altas doses na circulação através do mecanismo de baroflexo, quando ocorre a hipertensão. Ou seja, traz um controle para a estrutura humana, para aquilo que de fato foi Deus que estabeleceu. Tudo isso através de um simples ato, simples e poderoso, chamado oração, né? Isso aí, o comentarista também trata disso daí, quando ele diz aqui no final do segundo subponto, né, irmão Cleiton? Isso. Por isso precisamos ter toda cautela
com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, ou seja, né, ele causa uma doença espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Exatamente. Né? Então, afeta todo o nosso ser. Inteiramente ligado com o corpo, né? É verdade. E aí ele aqui fala da norepinefrina, para a gente adiantar, que eu achei muito, muito interessante essa, que também é conhecida como noradrenalina. Também possui efeito entrópico positivo, ou seja, ela possui a capacidade de aumentar a força de contração do coração. A noradrenalina é também relacionada com a nossa capacidade de ficar em alerta e ter uma boa memória. Às vezes a pessoa pensa, tá orando, tá no negócio. Não, quando a gente tá orando, a gente tá se revestindo e não há um desfalecimento, mas há no nosso corpo um fortalecimento, inclusive o corpo físico. Sim. Além do espiritual. Saúde física. Né? E aí, para finalizar esse tópico, é que ele, além da oração, e isso foi que me chamou a atenção, que libera todas essas substâncias, além da oração, quando nós exercemos a gratidão e a empatia, acontece a mesma coisa. E o que é a gratidão? Inclusive, o senhor já muito bem explicou aqui. É o oposto da murmuração. Olha que fascinante, que interessante. Muito bom mesmo. E enriqueceu bastante, né? Essa sua pesquisa aí, também trazendo esse lado da ciência, porque as pessoas às vezes precisam ser convencidas, né? De que realmente isso é um mal. Olha que sensacional o senhor ter falado dessa questão do convencimento. Porque continua, e eu inclusive ia passar direto aqui se o senhor tivesse falado isso, essa questão do convencimento. Olha que interessante. Há uma nova ciência, como a gente estava falando aqui nos bastidores, essa questão da neuroteologia, que é a influência da fé no cérebro humano. Eu nem sabia dessa nova ciência, e aí desse ramo. E aí eu vi ele falando, eu disse, que extraordinário. E aí interessante, e ele citou essa questão que a gente já falou aqui, do lobo pré-frontal e etc e tal, explica, né, que é possível essa hipertrofia, né, do lobo pré-frontal, assim como a gente vai lá e malha os outros órgãos, mecanismos do corpo também podem ser aperfeiçoados, esse lobo pré-frontal também. Aí ele cita um estudo de o Dr. Andrew Neuberg, é algo assim. Olha que fascinante. Isso eu fiquei... E o senhor falou aí no ponto de ativação, aí tem que falar sobre isso. E o que ele diz, né? Ele desenvolveu um capacete chamado capacete do medo de Deus. O capacete do medo de Deus. Esse cara desenvolveu esse mecanismo. Do que se trata esse mecanismo? Olha, pessoal, estou falando aqui de forma bem rasa, isso é um estudo muito profundo. Isso aqui de forma bem rasa, se depois tiver interesse, aprofunda, né? Pesquisa. E aí você vai se maravilhar, assim como eu, nesse tema. Aí o que ele diz? Ele acredita, presbítero Josué, que há uma ativação do cérebro do indivíduo para a receptação da mensagem de Deus. Ele acredita que há um ponto de ativação no cérebro humano para a captação da mensagem de Deus para o indivíduo. E aí eu disse, não pode. Eu fiz uma junção, eu disse, rapaz, então tá explicado. Por isso que às vezes o irmãozinho com uma bíbliazinha lá no bar, lança aquela palavra, aquele indivíduo tá tão hábito, mesmo no ambiente que ele está tão apto, porque aquele ponto foi ativado para receber essa mensagem, que quando ele recebe, ele se arrepende. E a vida dele muda a partir dali. Olha que fascinante. Aí o que ele diz? Um exemplo, né? O que ele fez? Ele fez um teste, e aí eu observei, né, isso que ele disse, e aí ele até citou esse exemplo. Às vezes, quando a gente prega uma mensagem, alguém vem e diz, que mensagem poderosa, que mensagem forte, né? E aí se arrepende, etc e tal.
Por quê? Porque aquela mensagem, de fato, ativou o ponto de Deus no cérebro daquela pessoa e ela foi mais receptiva à palavra. E por essa razão houve a transformação, a regeneração e etc e tal. Acredito. Glória a Deus. Assim, no mundo espiritualmente falando, né, na questão espiritual, a gente sabe o Espírito Santo convencendo, mas é claro que isso fisicamente fisicamente há todo um processo, né? Assim como qualquer outra coisa no nosso corpo, né? Por exemplo, o amor nosso pela esposa, pela namorada, né? Ele é uma coisa inexplicável do ponto de vista emocional, porque você está ali, sente aquela atração, aquele desejo, aquele prazer de estar com aquela pessoa, mas biologicamente no seu corpo estão acontecendo os processos, né? Exatamente. E que até exatamente, que a corrobora, né? Isso. E aí, espiritualmente também, né? E aí, para finalizar esse entendimento dele, a gente adiantar, olha, o estudo que ele fez foi o seguinte: o que é esse capacete? Ele desenvolveu um capacete, de fato, né? Ele fez um estudo com algumas pessoas, inclusive pessoas que não acreditavam em absolutamente nada. Gravou um vídeo dessas pessoas antes e estipulou um tempo. Colocou esse capacete nas pessoas e esse capacete ele emitia frequências justamente nessa parte do cérebro que precisava ser o ponto de Deus que precisava ser impulsionada. E aí essas pessoas usaram esses capacetes por alguns dias, e ele fez esse estudo, e depois ele trouxe essas mesmas pessoas para ver o que tinha acontecido. E aí ele mostrou o vídeo que outrora essas pessoas tinham gravado, e as pessoas olharam e desacreditaram daquilo que elas tinham dito. Porque o seu comportamento havia mudado, o seu entendimento acerca daquilo havia mudado. Ou seja, elas não criam agora, elas passaram a crer. Rapaz, e aí, para finalizar, a fórmula de ganhar o mundo. Isso. E aí, para finalizar, aí eu vi lá, né? Fui para a Bíblia, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Ou eu disse, é fascinante. Amém. Ou seja, Deus colocou uma ativação na mente do indivíduo. Quando essa palavra ela é lançada e ativa esse ponto, de fato, o indivíduo é receptivo a essa palavra, ele começa a crer e, de fato, tem uma vida regenerada. Incrível. Interessantíssimo. Vamos, Cleiton, mas temos que avançar, vamos. Né? O terceiro subponto é o crente murmurador. A pergunta é possível um crente salvo e habitado pelo Espírito Santo ser murmurador? E aí pode ir bem direto, né, aqui a gente... Inclusive, vou até ler um texto aqui para a gente responder essa pergunta de forma bem... Inclusive, ele dá a referência aqui, ele traz referência de Mateus 6, 22 e 23, que ele fala acerca da luz e etc e tal, né? Mas eu queria ser mais incisivo aqui em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, né? 11 e 12. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorrará água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitonas, ou uma videira figo? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce? É incompatível você carregar consigo uma fé, uma esperança, uma gratidão e nessa mesma bagagem você carregar a murmuração. Então, eu acho que não há uma ligação, não há uma... Não se coaduna, né? Não se coaduna. Muito bem. Tem muita coisa boa para comentar ainda, mas nós precisamos avançar. A sinopse do primeiro ponto diz: murmurar significa resmungar e reclamar. E o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, que é murmuração, impedimento para a primeira geração, a terra prometida. E o primeiro subponto, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. A minha pergunta é, em geral, os líderes são as principais vítimas, ou pelo menos as primeiras vítimas, né, em geral, tá certo, da murmuração, mesmo que sejam homens de Deus como Moisés e Arão, ou seja,
mesmo que se tratem de pessoas, né, de uma vida realmente santa, de uma reputação ilibada, mesmo assim eles vão sofrer de alguma forma com a murmuração. Observando o relato do Êxodo, como podemos identificar as causas da murmuração? Na verdade, a gente já comentou assim, Já. no início, né? E aí ele traz aqui uma explicação muito, muito boa, o comentarista. E aí a murmuração é o mal, eu também fiz aqui uma anotaçãozinha, além da que está aqui, que ele diz assim, a murmuração sucede à incredulidade, a uma ausência de fé, e se passa a escolher o que é mal. Mais adiante ele diz, logo não se pode esperar mais atitude de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, de ingratidão e de desrespeito. E aí, presbítero Josué, não sei se o senhor concorda comigo, mas eu acredito, observando o que a gente já viu, inclusive nas aulas anteriores, que a murmuração é um instrumento do diabo para tirar o crente do propósito. Porque se nós observarmos a leitura do texto, inclusive da base da lição, a gente vai observar que uma geração não entrou na terra prometida por conta desse instrumento do diabo. E Paulo, inclusive, ele em Coríntios 10:10, ele nos dá justamente a referência. Olha, alguém lá atrás se deu mal porque optou por essa opção da murmuração. E aí ele nos dá esse alerta, essa orientação justamente para que a gente saia do caminho. Então, ela assim, a causa dela, né? Primeiramente, como ele vai dizer aqui, é a incredulidade. Então, a pessoa, né, ela começa, como no caso dos israelitas, eles começaram a endurecer o coração contra Deus, né? Eles tinham acabado de sair ali do Egito, atravessado o Mar Vermelho, viram aquele grande milagre de Deus operando. E logo depois, quando eles chegam, assim, dentro de um mês ou 2 meses, né, eles chegam a um lugar e ali eles não encontram água, não encontram comida, e aí eles reclamam, eles murmuram contra Moisés. Está aqui, partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, no segundo mês, depois que saiu da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Eles tinham visto milagres, né? E aí, na primeira dificuldade, no primeiro problema, a incredulidade que estava no coração deles, então, se manifestou, né? Então, aqui, a causa que ele vai nos apontar é a incredulidade, né? Aí ele vai dizer que há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, né? Isso é terrível, porque é pelo fato da pessoa estar numa igreja que ela verdadeiramente crê, né? Que ela realmente tem uma fé verdadeira. E quando a pessoa ela é dominada, ela é tomada por esse espírito de incredulidade, então ela começa a murmurar, ela começa a ver os defeitos, né? Ela começa realmente assim a ver as coisas mais pelo olho humano, né? Muito bem. Então, vamos ao segundo subponto. Você quer acrescentar? Só um Pronto, simples pode comentário, presbítero Josué. Porque, por que é algo que de fato Deus... Mas por que é algo que entristece o coração de Deus e ele fica irado com isso? Porque você está anulando. Você está anulando o poder de Deus. Você está anulando aquilo que ele te prometeu. O que você está dizendo? Você não é nada, você não serve de nada, você não faz nada. É isso, é basicamente isso. E as primeiras vítimas aí geralmente são os pastores, são os líderes. Moisés, né, foi realmente alvo de muita crítica, de muita, vamos dizer, intolerância da parte deles, né? Mesmo Deus tendo usado tão poderosamente Moisés, e depois Deus vai usá-lo de forma muito gloriosa. Mas mesmo assim, eles não pouparam Moisés. E a gente observando que é uma arma do inimigo,
ele vai onde vai causar o maior dano, né? Ele vai onde vai causar o maior dano, porque se ele desestruturar uma liderança, né? É verdade. Que justamente foi o que aconteceu com Arão. Se a gente observar, Moisés subiu, Arão ficou. Mas o povo deu uma pressão tão grande de Arão, que foi o que Arão fez? O bezerro. Cedeu, né? Então ele vai direto justamente na liderança, que é para causar o estrago, né? Verdade. A murmuração, segundo subponto, a murmuração contra Deus. A primeira foi contra a liderança, né? Contra os líderes. Agora, a murmuração contra Deus. Nem mesmo Deus escapou da murmuração dos israelitas. Como o Senhor respondeu à murmuração deles? Agora, especial, né? Intrigante aqui esse tema, porque eles murmuraram, aí Deus mandou, foi as cordonizes, né? Ou seja, murmuraram e Deus fez, foi abençoar. Mandou o maná. Mandou, foi o maná, fez, foi abençoar. Mas, o que a gente observa aqui é que, quando a gente observa a leitura da cura do servo do centurião. O centurião era um servo fiel, seguia os mandamentos, as orientações, as observações de Deus, de fato, podia até seguir da lei, mas não seguia as diretrizes de Jesus. E o que foi que motivou o milagre do servo? Foi a fé. Assim como diversos outros personagens. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não... A gente tem estudos e tal, não vou nem me aprofundar nesse tema, porque a gente não tem propriedade a nível de pesquisa para falar sobre isso. Mas o que a gente entende pelo texto é que ela tocou. A gente não conhece a história dela antes, se ela era uma pessoa que de fato seguia Jesus e tal. Mas ela tocou na orla e o milagre aconteceu. Então a gente observa nessa... Eu posso até fazer essa observação, e eu acredito que é cabível, que o Senhor fez aqui foi baseado na fé, inclusive de Abraão. Né? É tanto que ele diz, olha, eu não anulei a murmuração. Vocês estão comendo maná e tal, mas está anotado aqui, e o preço eles pagaram, né? Da murmuração. Não entraram, pereceram, aquela geração inteira, com as ressalvas, né? Uma coisa que a gente tem que entender, que por trás de toda murmuração, embora a gente esteja direcionando contra a liderança, contra A e contra B, no fundo é contra Deus. Né? No fundo, de certa forma, é contra Deus. É tanto que nós vamos ver no exemplo de Samuel, quando o povo pede um rei, né? Aí Samuel fica triste, achando que o povo estava insatisfeito com ele. Diz, Samuel, rejeitaram a mim. Né? Não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim, que eu reine sobre eles. Então, no fundo, é sobre a murmuração é contra Deus. Por isso que ela realmente é um pecado, né? E trazendo uma aplicação, digamos, para o dia atuais, geralmente, quando você conversa com alguém, que geralmente não é nem bom, né, conversar, muito menos dar ouvidos, alguém vem reclamar de uma liderança baseada em um descontentamento. Mas não sabe ela que se ele está fazendo certo ou errado, quem vai responder é ele e vai responder a Deus, porque ele é uma liderança instituída por Deus. Aí ele, na ignorância, está murmurando contra ele, mas de fato ele está murmurando contra quem o instituiu como liderança. Nós devemos orar pelos nossos pastores, né? Em Hebreus tem um texto, né, que nós devemos orar pelos nossos pastores para que eles não sirvam, eles não trabalhem gemendo, sofrendo, porque isso não seria útil para nós, né? Como o próprio autor aos Hebreus vai dizer. Então nós precisamos orar para que eles sejam homens capacitados, para que possam ensinar a igreja, para que eles possam corrigir, para que eles possam instruir o povo de Deus, para que possam liderar e administrar com sabedoria. Sejam, né? Revestidos. Né? Isso. É claro que não se nega que há realmente falhas da parte do homem, né? O homem muitas vezes falha naquilo que Deus tem lhe entregado e nesse caso ele é passível de críticas mesmo, né? De correção, mas que a gente deve
ter, como Davi teve aquele cuidado, né? Ele dizia sempre, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu vou ter cuidado aqui, né? E Deus tratou com Saul no devido tempo, na hora certa, né? Mas Davi, ele não podendo, teve várias oportunidades, né? Ele não negava o fato de que estava sendo perseguido de forma, vamos dizer assim, injusta pelo rei, mas ele, no entanto, não se atreveu a tocar em Saul. E é interessante, presbítero Josué, a diferença da murmuração e do lamento, né? Sim. Por quê? Porque a gente observa que Davi lamentou, mas ele não murmurou. E o lamento, justamente a diferença aqui de uma forma bem rasa do lamento da murmuração é essa. Porque o lamento, você reconhece a situação, mas ao invés de você, desmerecer Deus, você o engrandece na situação. Foi o que ele fez. Eu estou passando por... Não era murmuração, eu estou passando, e a gente vê diversos salmos com esses relatos, eu estou passando por essa dificuldade, aqui de uma forma bem simplória, pessoal, estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa luta, mas Deus está vendo, Deus vai me dar vitória, não é assim? Não era. Diferente da murmuração. Atribuía sempre, né, a Deus, aliás, ele lamentava diante de Deus, chorava, né? Exatamente. E esperava de Deus a vitória. A sinopse do segundo ponto, irmão, aliás, tá falta um, né? Por que é perigoso murmurar? Eu ia pulando aqui. É uma resposta muito simples. Por que é perigoso murmurar? Porque você vai murmurar, vai contaminar a tua fé, tu vai desacreditar, possivelmente, futuramente, tu vai perder a cereja do bolo do crente, que é ir pro céu, que é entrar na Canaã celestial. Então o perigo de murmurar é esse. Né? Vai trazer frieza espiritual, tu vai perder a tua fé, a tua esperança, e não vai entrar. Vai ter... Uma das coisas que vai gerando na gente é uma dureza de coração, né? Que é a incredulidade. Que é a incredulidade, né? Então nós precisamos entender que é muito perigoso, né? Porque ela nos leva a uma ausência de fé, a limitar nossa capacidade de enxergar as ações de Deus, como o povo de Israel, né? Acabaram de ver muitos milagres ali, um grande livramento na saída do Mar Vermelho. Exatamente. E já em seguida, em menos de um mês, já estavam ali murmurando, reclamando. As pragas, né? O mover poderoso de Deus, depois algo mais sobrenatural ainda, que foi a abertura, e depois logo... Eu penso que o murmurador, ele é uma pessoa muito imediatista, né? Ele quer aquela coisa no presente, se não tem do jeito que ele quer. É até, você citando o exemplo da sua filha, é um exemplo de imaturidade espiritual, né? Também como a criança, que ela não tem essa compreensão de aproveitar o agora, de ser grata, né? Que você está ensinando isso para ela. Assim, o crente, realmente, que é murmurador, ele está sempre querendo as coisas de forma imediata, querendo, né, que a sua vontade seja satisfeita do jeito que ele quer, né? E com isso ele demonstra uma imaturidade espiritual. Isso é muito perigoso para a vida do cristão, porque ao longo do caminho ele vai realmente se perder. É verdade. A sinopse do segundo ponto diz: a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. A gente aqui não vai adentrar por aquele ponto, né? Se o crente pode ou não perder a salvação, porque o meu canal aqui, nosso canal aqui, não é de polêmica. Mas eu entendo, assim, falando, né, do nosso ponto de vista assembleiano, que é possível sim, né? É possível que aquela pessoa, como diz lá o texto também de Hebreus, que já experimentou, né, dos prazeres do mundo vindouro, das coisas gloriosas do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo e tudo mais, mas ela pode cair, né, da fé, e com isto, e a murmuração pode ser uma causa desse endurecimento, né, uma causa desta incredulidade, desse coração que venha realmente a se tornar um coração mau contra Deus, e aí possa se afastar do Senhor. Vamos ao terceiro, né? A murmuração, né? Um pecado que nos impede de entrar na terra ou na Canaã celestial. O primeiro subponto é: o fim dos
israelitas murmuradores. Tá aqui. Não foi legal o fim deles, né? Tá. Aí a pergunta é, deixa eu fazer a pergunta. Por causa da murmuração, aquele povo perdeu o privilégio de usufruir da conquista da terra prometida. O que isso nos ensina, trazendo uma aplicação para nós, né, do exemplo deles? Está aqui a explicação do que o Senhor nos disse agora. Perderam aquilo de mais precioso que o Senhor tinha prometido, que era a terra de Canaã, que mana leite e mel. Perderam. Perderam porque murmuraram, desacreditaram. E o ensinamento que nos traz, inclusive a gente vai observar na conclusão, que Paulo traz o texto de Coríntios 10:10, e ele diz, ó, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aí ele diz, ora, tudo isso lhe sobreveio com figuras, tudo isso foi avisado. Vocês foram porque quiseram. Aí ele diz mais, e estão escritas para aviso nosso, isso. Para quem já são chegados os fins do século. Ou seja, eles foram avisados e continuaram. E vocês estão observando hoje o que aconteceu com eles. Então toma para vocês o que aconteceu com eles naquela época, aplica e cuidado para vocês não perderem o de mais precioso que vocês têm, que é a Canaã celestial. É isso. Porque na igreja de Corinto, né, ali Paulo vai escrever aquelas 2 cartas, exatamente corrigindo uma série de problemas que havia naquela igreja, né? E uma delas, um daqueles problemas eram as divisões que havia entre eles, né? Comportamento, uns dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Uns colocando os irmãos na justiça, né? Nós temos o caso daquele lá no caso de litígio, no capítulo 6, de 1 aos Coríntios, né? Que um processa o outro perante os juízes seculares, e Paulo até vai dizer, será que não tem um dentre vós que tenha sabedoria para julgar uma causa? E aí, assim, é uma aplicação que Paulo está fazendo do que aconteceu com os israelitas, uns murmurando contra os outros, contra as lideranças, né? Pedro é melhor, não, Paulo é melhor, Paulo é um teólogo, talvez houvesse essas discussões entre eles, e com isso, né, a igreja, né, eles estavam se fracionando, se dividindo, se enfraquecendo, e muitos iriam se desviar, com certeza, perecer. E assim, voltando, irmão Cleiton, sobre os israelitas lá, né, diz aqui que eles foram mortos e sepultados no deserto. Eu olho aquele exemplo de Elias, eu acho interessante, né? Elias, quando ele entra naquela depressão, depois de ele ser ameaçado por Jezabel, no capítulo 19 de 1 Reis, que ele, Senhor, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que meus pais, né? Agora, me mate. Ali você tem um exemplo, é claro que há outros aspectos a ser analisados, mas é uma pessoa que estava insatisfeito, murmurando, reclamando, né? E não sabia ele que Deus tinha um final tão glorioso para ele. Que Elias teve a experiência de ser levado ao céu numa carruagem de fogo, num negócio assim tão especial. Né? Quer dizer, ele, né, estava querendo morrer naquele deserto, deitado ali debaixo daquela árvore seca, sem sombra, né, e sem esperança, sem expectativa, e Deus tinha um final glorioso para ele. É assim também a gente precisa entender, né, que se nós não murmurarmos, se nós cuidarmos da nossa vida espiritual, nós vamos ter um final glorioso. O Senhor vem nos arrebatar, nos levar para junto dele, nos dará um direito a entrar nas mansões celestiais. Então é importante a gente entender. Esse texto é muito interessante. Eu digo comigo mesmo que Elias não queria morrer. Porque se ele quisesse morrer, ele não tinha corrido de Jezabel, né? Ele tinha ficado lá para morrer. Então, acho que mas aí é tema para o próximo debate. Outro. Sim, então vamos lá. O segundo subponto. E só para complementar um texto que Paulo também escreve, 2 Timóteo 2, ele diz, né? Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então a gente não vai se embaraçar. Isso. Né? A nossa caminhada e o nosso destino é outro. Né? Pronto, então o fim daqueles murmuradores, foi
realmente serem sepultados no deserto. Agora, o destino dos murmuradores é o segundo subponto, e é o que Paulo traz à luz, aliás, traz à igreja à luz do exemplo do livro de Números, né, exatamente dessa passagem aí, quando eles murmuram ali contra Moisés no deserto, logo depois de saídos do Egito, atravessado o Mar Vermelho. Inclusive, a explanação que ele traz aqui é muito interessante. Ele diz: à luz dos relatos do livro de Número, o apóstolo Paulo faz uma série de advertências ao povo da nova aliança. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram, como o senhor já disse, né, pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. Logo, seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem um caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Verdade. Então, assim, o crente já está morto, né? O crente que murmura. Porque a murmuração ela se torna uma prática, um hábito. Um hábito. A pessoa, vicioso. A pessoa começa reclamando do calor, todo dia está reclamando do tempo, todo dia está reclamando. Chega o final de semana, não curte porque ele já está pensando, já depois de amanhã já é segunda, né? É verdade. Então ele adquire aquele hábito, e esse hábito ele só pode ser vencido se a pessoa adquirir o hábito da gratidão, né? Ser agradecido. Substituir. Em vez de estar reclamando e ficando ansioso porque vem a segunda-feira, por exemplo, que é muito comum, né? Agradecer. Muito comum agradecer pelo domingo. Senhor, graças eu te dou porque hoje eu estou com esse tempo, né, livre de poder ir à tua casa, de ir para a escola dominical, de poder cultuar, de poder estar com a família, de poder descansar, né? Verdade. E amanhã eu te agradeço porque eu vou trabalhar, o Senhor me deu um trabalho, me deu uma fonte de renda, e assim a pessoa vai substituindo, né, gente? Vai verdade. substituindo a prática da murmuração. Pela gratidão, né? Isso. Verdade. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória. E por último, os males da murmuração. A nossa questãozinha aqui é: quais os males causados pela prática da murmuração na vida da igreja local? O que a murmuração, as consequências dela, né? O que ela causa? Divisão, né? Uhum. Uma possível destruição, porque, como a gente falou, né, a murmuração é incompatível com a vida cristã. Então, se eu tenho uma igreja local com 20 irmãos, começa a disseminar essa prática da murmuração, daqui a pouco acaba. Porque está todo mundo tomado, envolvido com aquilo, né? Então, eu acredito que um dos males é a destruição de si próprio, do murmurador, né? E da comunidade que ele está inserida. É uma destruição mútua e ele às vezes nem percebe. Verdade. Já pensou um marido que vive reclamando da esposa? Vai destruir o casamento, né? Ou a esposa que vive reclamando, se queixando, como diz a Bíblia, que é melhor morar um ambiente... num lugar ermo do que com uma mulher que é rixosa, né? Que reclama direto. Assim também, ou um marido que reclama direto da esposa, vai destruir o relacionamento, o casamento. A igreja local também, né? Se todos ficarem murmurando uns contra os outros, espalhando boatos, espalhando comentários falaciosos. Lá no interior a gente observa muito isso. E congregações que começaram e que fechou as portas. E quando você vai aprofundar a pesquisa, você vê que o princípio dela foi esse mal. Uma vez eu passei por uma experiência, irmão Cleiton, até contar aqui, não é um exemplo muito bom assim, né? Para mim, para minha história, mas foi uma forma que eu pude aprender sobre isso. Eu estudava na faculdade, então lá a gente teve contato com irmãos de outras denominações, e há muito tempo no interior, isso há muitos anos, né? E eu fiz um comentário sobre um deles lá né, que não estava presente. Eles
simplesmente ignoraram, fecharam assim a cara, ignoraram, e eu fiquei realmente envergonhado, né? E pude aprender que realmente é uma prática que destrói, né, a comunhão entre os irmãos, o relacionamento. E ali eu fiquei realmente assim, sentindo vergonha e aprendi, né? Às vezes a gente precisa aprender, né? Aprender, porque isso é algo tão habitual que a pessoa às vezes nem nota mais. E eu vou dizer uma coisa, é algo que traz satisfação à carne. Carnal. Carnal. Eu já passei por isso. E eu aprendi com um pastor que, muito sábio, mas, tipo, se você chegasse, assim, tipo, para conversar com ele sobre alguém, ele te tirava, assim, e você saía do assunto que você nem percebia, tipo, já estava em outro, falando ali da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, e ele te tirou daquele caminho que tu nem percebeu. E eu aprendi isso com ele. Beleza. Sensacional. Muito bem. Irmão Cleiton, a gente está concluindo, graças a Deus, nosso estudo, né? Muito proveitoso. Eu quero agradecer aqui a sua participação, pedir ao senhor para fazer, a você, né? Você é bem jovem ainda, a você para fazer as suas considerações finais para nós concluirmos o nosso estudo. Pode direcionar uma última palavra aos irmãos. Josué, eu quero agradecer a oportunidade, né? O privilégio de estar aqui com o senhor, com essa equipe. E é um privilégio, sempre eu sou muito agradecido a Deus quando me é facultado a oportunidade de falar da Bíblia, seja num canal como o do senhor, seja na rua, no púlpito. Isso traz alegria aos nossos corações, porque quando a gente se vê diante dessas oportunidades, a gente observa que a gente está caminhando, tem lá as suas dificuldades, mas a gente está caminhando, né? Caminhando junto a Canaã celestial. E eu queria agradecer a oportunidade, né? E dizer que estou à disposição, estamos aqui à disposição para o que o senhor precisar. E ler só um texto que está em Romanos, para a gente fazer aqui o fechamento, é Romanos 15:4, que diz assim: porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para nosso ensino foram escritas para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então isso aqui é um compilado que faz sentido. Tudo se entrelaça, né? Tudo se entrelaça. E o objetivo é apresentar o caminho que nos leva para o céu. E que é possível ir para lá. Isso é glorioso. Meus queridos irmãos, nós agradecemos primeiramente ao Senhor, nosso Deus maravilhoso, que nos concede mais uma vez esta oportunidade. Agradecemos ao irmão Cleison, né, pela brilhante explicação aqui, certo? Por este diálogo tão proveitoso, né? Agradeço. As portas estão abertas para outros momentos. Agradecer aqui também o André, mais uma vez, né, pela parte técnica. E agradecer a você que tem ido até o final. Mais uma vez, eu te peço a sua inscrição, se ainda não é inscrito, e que você deixe aí o seu like, o seu comentário, né? Compartilhe este vídeo com mais pessoas para que este conteúdo chegue muito mais longe e assim, né, nós possamos alcançar o nosso objetivo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e assim encerramos. Amém. Até a próxima.